el día de hoy con una invitada especial desde Brasil, ¿sí? Estamos con la doctora Karina Okajima Fukumitsu, que está en estos momentos en contacto con nosotros y que vamos a hacer una interesante entrevista. Vamos a tener una interesante entrevista sobre un tema que poco es tocado, pero es muy importante conocer acerca de él. Así que vamos a hablar acerca del suicidio y la familia. Y les pedimos a los amigos que nos están ahora conectándose que puedan comentar y compartir este Facebook Live en estos momentos. Les vamos dejando que vayan compartiendo esta transmisión, que en un momento vamos a iniciar tocando diferentes puntos que seguramente serán de mucho interés para todos. Bien, entonces en un minuto nosotros vamos ya iniciando. Vemos que se están conectando las personas, ¿sí? Y va a ser traducida del portugués al español, ¿sí? Así que todos vamos a entender y vamos a estar empezando pronto. Entonces, Adriana, los saludos iniciales. Hola, buenas noches con todos. Es un gusto, un honor y un placer. Hoy es un día muy especial para mí porque tenemos una invitada muy especial. Entonces, estoy muy contenta y envío un abrazo a todos nuestros amigos acá de Perú, del mundo y do Brasil. Tenho muito orgulho de estar fazendo esse trabalho aqui hoje, essa live, porque é uma convidada muito especial e eu fico até sem palavras, né, por essa honra, né, dessa live. Então, doutora Karina, muito obrigada desde já e vamos conhecê-la, vamos ver o lindo trabalho que ela faz no Brasil y eso. Sí. Entonces, estamos compartiendo también con todas las páginas que tenemos. Por favor, vayan compartiendo y vamos a ya presentar a nuestra invitada en breve. En breve ya nos están preguntando más. Se siguen sumando más personas a la transmisión y también pueden preparar sus preguntas porque vamos a tener la posibilidad también de quizás contestar algunas interrogantes que ustedes tengan y a ver, esperamos que seguramente tengan mensajes importantes que a todos les pueda realmente servir de mucho. Bien, estamos listos y empezamos entonces. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Julio Salas, soy psicólogo, psicoterapeuta, director del Centro Peruano de Constelaciones Familiares y el Instituto Peruano de Psicoterapia Integrativa. Y es un placer para mí presentar a la doctora Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga, con muchas especialidades, y ahora Adriana también la va a presentar en detalle. Y un placer, doctora Karina, que usted nos pueda acompañar el día de hoy en esta transmisión, hablando acerca de un tema también que no se habla mucho o que a veces también puede resultar hasta a veces incómodo, porque es un tema muy fuerte, es el tema del suicidio. Me acompaña en esta entrevista Adriana Gondín. Adelante, Adriana, para que puedas presentarte y presentar a nuestra invitada. Bueno, buenas noches con todos. Yo también estoy acá en el Centro Peruano con mucho orgullo de hacer esa live, ¿no? Trabajamos juntos acá. Yo soy de Brasil también, entonces para mí es muy emocionante, ¿no? Tener una invitada tan especial. Y doctora Karina, además de psicóloga, ¿no?
ella también es escritora y tiene varios libros escritos en portugués, ¿no? En el idioma portugués, y nosotros también vamos a estar hablando acerca de esto, ¿no? Entonces, Julio, por favor, los detalles, ¿no? De sus especialidades. Sí, entonces tenemos a la doctora Karina Okajima Fukumitsu, es psicóloga, suicidologista, terapeuta gestal, psicopedagoga, conferencista y autora de libros y artículos sobre prevención de los procesos autodestructivos, posvención, luto por suicidio, acogimiento de la vida y gestal terapia. Tiene posgrado en psicología por el Instituto de Psicología de la USP. Maestra en psicología clínica por la Michigan School of Professional Psychology, Estados Unidos. Es coordinadora de posgrado en suicidología, prevención, posvención, procesos autodestructivos y luto de la Universidad Municipal de São Caetano do Sul. Es coordinadora adjunta de la posgraduación en gestal terapia, abordaje clínica e institucional de la Universidad Cruzeiro do Sul. Y autora del podcast Tem Vida, Tem Jeito. Bueno, bem-vinda, bem-vinda. Seja muito bem-vinda, doutora Karina. Muito obrigada, primeiro pela extrema acolhida, que me deixa muito emocionada, Julio e Adriana. E eu quero agradecer em especial a pessoa que me apresentou, a Fátima Martuccelli, por eu estar tendo essa oportunidade com vocês. Muito, muito obrigada. Estou muito agradecida com todos, especialmente com a doutora Fátima Martuccelli, ¿no? Que nos apresentou a Julio e Adriana. E estou muito contenta de estar aqui. Entonces, entrando en el tema de la suicidología, ¿qué entendemos nosotros por la suicidología? Este tema que quizás para muchos es la primera vez que escuchan, para los círculos académicos ya es un tema que se está estudiando, pero muchas personas por primera vez nos escuchan acerca de esta terminología. ¿Qué significa suicidología, doctora Karina? ¿Qué significa suicidologia, doutora Karina? Aqui no Brasil, ele realmente também não é muito conhecido, mas nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado, o termo suicidologist é muito conhecido. Ou seja, é todo o profissional que se dedica aos estudos, né, e ao aprofundamento dos comportamentos autodestrutivos e a prevenção deles. Então, em Brasil tampouco é muito conhecido. Em Estados Unidos sí es más conocido y es el estudio, ¿no? Es el profesional que estudia los comportamientos autodestructivos. Y doctora, ¿cómo se inició en el estudio de la suicidología? ¿Cómo se animó a estudiar este campo? O que fez você estudar a suicidologia? Não foi uma escolha que eu gostaria de ter, honestamente. Porque, como o Julio comentou, é um assunto que causa incômodo. Mas, a partir dos meus 10 anos... Então, não foi algo muito cômodo para mim, ¿no? Entonces, hasta que yo llegue a estudiar esto. Cuando yo tenía 10 años, a minha mãe iniciou as várias tentativas de suicídio. Mi mamá intentou por várias vezes suicidar-se. E nós a levávamos nos hospitais para socorrer. E nosotros llevábamos a nuestra mamá en el hospital para que pudiese socorrerla, ¿no? E nós ouvíamos dos profissionais comentários. Nosotros escuchábamos de los profesionales, ¿no? Algunos comentarios.
Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que nós não fiquemos perdendo tempo com a senhora. Ellos decían, señora Yoko, por favor, de una próxima vez intenta de una forma que sea efectiva para que nosotros no estemos perdiendo tiempo contigo. E isso gerou uma ferida muito grande que eu tento trazer como suicidologista. Entonces, esto generó una herida muy grande y por esto, como suicidologista, yo intento traer uma proposta de acolhimento. Uma proposta de acolhimento. Aquele que tem um sofrimento existencial intenso. Para aquela pessoa que tem um sofrimento existencial muito profundo. Entonces, cuando ocurre un suicidio en la familia, ¿qué probabilidades hay que se vuelva a repetir? Porque a veces tenemos una persona que se ha suicidado y no se habla acerca de esto. Es un tema bastante difícil para la familia aceptar esto. Entonces, ¿qué tanta probabilidad hay que esto se pueda repetir? Qual é a probabilidade de repetição do suicídio na família, doutora Karina? Nós precisamos pensar que o suicídio não corre pelas nossas veias. Portanto, nosotros tenemos que empezar a pensar que o suicídio não camina por nossas venas. Portanto, não é hereditário. Por lo qual não é hereditário. Mas o que nós aprendemos são maneiras de enfrentamento. Então, o que nós aprendemos é uma forma de afrontar o suicídio. Principalmente quando a gente lida com problemas e adversidades. Principalmente quando nós temos problemas, não? Obstáculos, não? Um tempo com problemas. E no caso do suicídio, no caso do suicídio, muitas vezes a própria morte e quem se matou se torna tabu. Então, muitas vezes a pessoa que comete suicídio ou a própria morte se vuelve um tabu, algo que não se comenta. E sabemos que, por uma questão, inclusive, compreensão sistêmica, nós temos... Perdão, desculpa. E sabemos também, mirando uma mirada, através de uma mirada sistêmica, sabemos que tudo aquilo que se torna tabu se torna um segredo. Tudo que se vuelve um tabu se vuelve também um secreto. E quanto mais a gente silencia o sofrimento, e cada vez que nós silenciamos mais o sofrimento, ou omitimos, ou ocultamos, omitimos, esse sofrimento aumenta. Este sofrimento aumenta. Isso quer dizer que, em grande parte, dá para a gente entender em vários momentos em que existem repetições na mesma família porque não houve o acolhimento. Então, nós podemos compreender melhor em las famílias, mirando todo esto, por que ocorrem as repetições. Porque existe aquilo que nós chamamos em psicologia. Porque existe o que nós chamamos em psicologia. Por transmissão psíquica transgeracional. Por transmissão psíquica transgeneracional. Porque é uma maneira de perpetuar, inclusive, os nossos comportamentos autodestrutivos. É uma forma também de fazer com que sempre esteja presente estes comportamentos autodestrutivos.
Sí, yo recuerdo de casos de familias en donde por generación alguien se suicida, ¿no? Y es una complicación porque los que quedan están pensando, ¿y ahora quién toma la posta? Uhum. Então, em muitas gerações se repete a questão do suicídio, não? Então, às vezes, uma pessoa, o Júlio está comentando, né, que fica esperando algo, né, que pode acontecer por isto, né? E eu acredito, essa pergunta e essa afirmação que você traz, Julio, é muito importante. Esta pergunta e esta afirmação que hiciste, Júlio, é muito importante. Porque eu vejo muito no trabalho com luto por suicídio. Eu vejo muito em el trabalho por duelo ou luto em suicídio. Que os enlutados temem também que o desfecho deles também seja o suicídio. Que as pessoas que estão atravessando um duelo também têm medo que também lhe possa passar algo parecido. E nesse sentido, eu sempre trago a afirmação, primeiro, que o suicídio não corre pelas veias. Então, em primeiro lugar, eu sempre trago uma afirmação. O suicídio não camina por nossas venas. Que nós podemos ressignificar os nossos comportamentos autodestrutivos. Que nós temos a capacidade de ressignificar nossos comportamentos autodestrutivos. E principalmente, que não é porque uma situação aconteceu com alguém da sua família. E principalmente, não é porque alguém de sua família lhe passou isto que necessariamente vai acontecer com você. Que necessariamente vai ocorrer contigo. Mas existem fantasias. Pero existem... Desculpa. Perdão, não, desculpa eu. Pero existem situações, não? Ilusões de que as pessoas não vão passar pela idade, por exemplo, da pessoa que se matou. Vou contar um pouco. Uma ilusão muito frequente em este trabalho, doutora Karina está comentando, que quando uma pessoa percebe em qual idade esta pessoa da família se suicidou, os outros membros da família têm como uma ilusão, uma sensação de que pode passar o mesmo quando tenha a mesma idade. E a coisa mais bonita de testemunhar, por exemplo, se um pai se matou quando ele tinha 40 anos, e essa pessoa está fazendo 40 anos. Então, o mais bonito, não, é ser testigo. Por exemplo, quando em uma família um papá se suicidou aos 40 anos, e quando estou trabalhando, por exemplo, com um filho, e este filho vai cumprir os mesmos 40 anos, no dia seguinte ele fala, agora eu consigo viver um dia a mais do que meu próprio pai conseguiu, ou pelo menos viveu. Então, e essa é a significação. Sim. Então, quando este filho não cumpre os 40 anos, em el dia seguinte, a doutora tem uma frase, não, que ela disse para que eles possam repetir, que é a seguinte, não? Então, agora eu, que sou o filho, pude viver um dia mais que meu papá. En estos 40 años, ¿no? Sí. Es como el síndrome de aniversario, ¿no? En que la gente está, en este caso, pendiente de estas edades y a veces hasta no se conocen. Hay algo también interesante en el estudio, ¿no?, de las familias en donde alguien se suicidó. Usted hizo un estudio con familias de personas que sufrieron la pérdida de un familiar por suicidio. ¿Qué le sucede a estas familias? Então, doutora, o Júlio está se referindo ao seu livro
Perdão. audio. O Júlio está se referindo ao seu livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Então, ele está perguntando, desse estudo que a senhora fez, o que a senhora poderia comentar para a gente acerca desse trabalho lindo, desse livro que você fez, né? E o que você gostaria de comentar sobre esse livro? Quando falamos que são sobreviventes enlutados, é por uma questão que eu criei no doutorado. Então, quando nós falamos que são sobreviventes em duelo, enlutados, ¿no? De luto, é por uma questão que eu falei em mi pós-doutorado. Doutorado. Perdão, doutorado. Sim. Quem mata quem quando um suicídio acontece? A questão é, quem mata quem quando um suicídio ocorre? E aqui no Brasil, infelizmente, ainda a gente está muito aquém desses trabalhos de acolhimento aos sobreviventes enlutados por suicídio. Acá en el Brasil, al menos, ¿no? Por ahora, estamos muy lejanos de ese trabajo, de hacer un trabajo de acogimiento para las personas que sufren o para los parientes que sufren un suicidio en la familia. Então, eu tenho me dedicado desde 2009, quando eu entrei no doutorado, e continuei no pós-doutorado. Entonces, mi dedicación desde 2009, cuando yo entré en el doutorado y también en el postdoctorado, é para oferecer e estimular espaços. Es para ofrecer y estimular espacios ao acolhimento desses enlutados por suicídio. Para estas personas, ¿no? Que viven el duelo, el luto, ¿no? Que tienen la cuestión del suicidio. Porque eu acredito que o luto por suicídio é diferente do luto causado por outras mortes. Yo creo que el duelo causado por el suicidio no es igual a un duelo por outra causa de muerte. Então, a ideia que eu trouxe neste livro, Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Entonces, la idea que yo traje en este libro, Los sobrevivientes en duelo por suicidio, é como que nós podemos ofertar cuidados e intervenções. Es como nosotros podríamos oferecer cuidados y informaciones para essas pessoas que vivem uma dor sem nome. Para estas personas que viven un dolor que no tiene nombre. Y justamente estábamos hablando acerca de la facilidad del estudio, ¿no? Y de que también no es fácil, inclusive para algunos académicos, mirar este tema porque piensan, no, mejor estudiemos otros temas que no sean tan complejos o más alegres, como nos comentaba, ¿no? Que tuvo hasta algunas dificultades en ese sentido. Então, o Júlio está comentando sobre a dificuldade de vocês profissionais, vocês psicólogos, que vocês encontram também para tratar desse tema que muita gente não vê como, parece que não vê muito positivo. Então, doutora, eu já vou fazer um link sobre um outro livro que a senhora escreveu, né? Júlio, em espanhol, qual é o nome? Suicídio, para nossos amigos hispanohablantes. Suicídio e Gestalterapia, não? A este livro que estamos... Então, doutora, a gente gostaria, né? Eu tomando aqui já a palavra, né? Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho de suicídio e gestalterapia. Então, me gostaria que tu pudieras dizer como foi esse trabalho de suicídio e gestalterapia que eu tenho acá em mis apuntes. Parece que houve 3 rechazos ou 3 recusas para a edição deste livro. Eu tive 3 recusas realmente editoriais em 2005.
Ajá. Yo tuve 3 rechazos editoriales que foi em el año de 2005. Quando eu entreguei esse livro, que eu publiquei, né, numa editora que nunca me pagou os direitos autorais. Então, o único lugar que eu consegui publicar. Eu publiquei este livro em uma editora que nunca me ha pagado por mi servicio, ¿no? Por las cuestiones editoriales. Pues fue la forma que tuve para publicar este livro, ¿no? E atualmente esse livro, ele é produzido de forma autônoma, ou seja, eu, né, pago esse livro. Entonces ahora por todo esto, ¿no? Este libro tiene la edición autónoma. Yo misma, ¿no? Hago la gestión de este tema de la edición del libro. E quando eu entreguei para uma coordenação de uma universidade que eu fui professora durante 12 anos. E quando eu entreguei para a coordenação de uma universidade que eu trabalhei 12 anos, 12 anos, eu ouvi o comentário dela, porque não conhecia minha história. Eu escutei um comentário desta pessoa, que era a coordenadora, que é o seguinte: não tem nenhum assunto mais felizinho para você pesquisar, Karina? Não tem nenhum tema mais alegrito para que tu puedas investigar, Karina? E eu falei, não para quem conhece a minha história. Eu disse, não para quienes conhecem minha história. E aí eu entendo que nós não podemos fugir daquilo que é mais nosso. Então, eu compreendo que nós não podemos huir de lo que é nosso, de lo que é nosso tema. E nesse momento eu criei uma frase. Então, em este momento eu criei uma frase. Quem está longe julga. Quem está lejos juzga. Quem está perto compreende. Quem está cerca compreende. Quem está lejos juzga e quem está cerca compreende. Naquele momento em que o Suicídio e Gestalt Terapia tem sido o meu livro que eu mais tenho procura. Então, he percebido que meu livro Suicídio e Gestalt Terapia é um dos mais pedidos, tem bastante éxito. E que já felizmente está na 3ª edição. E que por felicidade minha, não, e de todos que compartem este trabalho, está em sua 3ª edição. Porque o meu objetivo era incentivar as leads acadêmicas a gente falar sobre esse assunto. Então, minha intenção é fazer com que as pessoas, os profissionais, os acadêmicos, possam falar e discutir acerca deste tema. Eu tinha muito medo de receber um cliente, um paciente que falasse para mim, eu quero me matar. Eu tinha muito medo de receber um cliente ou paciente que pudesse dizer, eu quero suicidar-me. O que seria uma repetição na minha vida, relembrando que a minha mãe tentou várias vezes o suicídio. Lo que seria uma repetição em minha vida, e recuerdem, minha mamãe tentou por várias vezes o suicídio. Nesse momento, então, eu tomo uma iniciativa de me declarar como suicidologista. Então, em este exato momento, eu tomo uma decisão de declarar-me como suicidologista, a pessoa que estuda o suicídio, não? E tudo que tem que ver com o suicídio. Principalmente numa situação. Principalmente em uma situação em que eu estava grávida daquele que seria o meu primeiro filho. Quando eu estava embaraçada de meu primeiro filho. E eu tive um aborto espontâneo. E eu tive um aborto espontâneo. No momento em que eu estava falando pelo telefone com a minha mãe.
em um momento que eu estava falando por telefone com minha mamã. que falava que queria se matar. Ela dizia, quero suicidar-me. E falei para ela, mãe, E eu lhe dije, mamá, por muitas vezes você tentou se matar por muitas vezes tu intentaste matar-se e a morte não chegou até você. e a morte não chegou para ti. Calma, a hora da sua morte chegará. Ten calma, a hora que seja, a hora de tu muerte vai a chegar. Nesse momento eu senti uma pontada Em este exato momento eu senti como se diz, me olvidei, Júlio, a palavra, uma dor, dolor, não? Pero hay una outra palavra se me escapou. Eu senti como um dolor, uma encada, uma encada. Sim, eu senti uma encada e um dolor nesse momento. e eu recebi a recomendação de fazer a curetagem. E eu recebi a informação para fazer os procedimentos médicos para a retirada do bebê. Depois da curetagem, a minha mãe chega para mim E logo desse procedimento, minha mamã chega e... Karina, você perdeu muitas coisas comigo, não é? E ela disse, Karina, tu has perdido muitas coisas comigo. E eu falo, perdi, mãe. Perdi uma infância e uma adolescência irisada. E eu disse, mamá, é certo, eu perdi uma infância e uma adolescência. E ela fala, a partir desse momento eu não vou tentar mais o suicídio. Então, justo neste momento, ela me disse, sabe que eu não vou tentarlo mais. E aí eu falo, então agora eu tenho a tua parceria e tenho um escrito que eu fiz para disciplina de ética no mestrado. Então, em este momento, eu disse, mamá, então, em esto vamos fazer um acordo. E a última coisa que a senhora disse, doutora Karina, que é um trabalho de ética. Ok. No meu mestrado. E justamente é um trabalho acerca da ética que eu fiz em minha maestria. Sobre suicídio. Acerca do suicídio. Este é o livro Suicídio Gestalt. Então, este é o livro, é o resultado, é o livro Suicídio e Gestalt Terapia, não? Sim. Entonces... Ela do meu lado, no lançamento, ela falava, oi, eu sou a kamikaze. Então, minha mamã, quando eu estava em lançamento do livro, ela dizia, olá, eu sou a kamikaze, não? Para de la cultura japonesa, não? Eles tentavam fazer o mesmo, suicidar-se, não? Pero aí, doutora, era também, eles faziam isso por um tema de honra, não? Sim. Então, eu disse à doutora Karina que os kamikazes tentavam fazê-lo porque era uma questão de honor para a cultura japonesa. E uma coisa que queria comentar, não sei se as pessoas acá em Peru sabem, em Brasil é a maior comunidade japonesa do mundo, fora de Japão. E acá é a segunda. Mira que increíble, ¿no? Entonces, Brasil tiene la comunidad más grande, ¿no? De japoneses fuera de Japón y Perú es la segunda comunidad. Sí. Sí. Entonces, justamente quería preguntarle lo que muchas personas quieren saber. Lo que muchas personas, ¿por qué? ¿No? La gran pregunta, ¿por qué llegar al suicidio? Después de tantos casos que ha visto usted, ¿qué nos podría comentar? Por que uma pessoa tenta o suicídio? Se é que... Perdão.
O Júlio estava se referindo o que leva, por que uma pessoa realmente tenta o suicídio? A gente precisa entender que o suicídio é multifatorial. Nosotros tenemos que entender que el suicidio tiene múltiples fatores. E que não podemos ser reducionistas Y no podemos ser reducionistas, aplicando ou trazendo apenas uma causa aplicando o trayendo solamente una causa. o que eu trago como crença Lo que yo traigo como creencia é que existe sim uma busca incessante de porquês es que sí hay una búsqueda muy grande de los porqués e que a verdade vai embora com aquele que se matou. y que la verdad se va junto con con la persona que cometió suicidio. E principalmente porque a morte por suicídio é uma morte violenta, Y principalmente porque la muerte resultado de un suicidio es violenta e que afronta o nosso instinto de sobrevivência, y que afronta, ¿no?, nuestro sentido de supervivencia. essa montanha russa de busca incessante de porquês, Entonces, esto sube y baja de búsquedas de porqués é enorme, acontece por causa, né? Qual é a causa dessa pergunta do porquê? Ujú, É enorme ujú. Entonces, el porqué, la causa, es en el nombre para tentar explicar para intentar explicar qual é o motivo cuál uma sería la motivación de uma pessoa ser o algoz e a vítima da própria morte. ¿Cuál sería la motivación de que la misma persona pueda ser su perpetrador y la propia víctima de este hecho? Porque nos casos, por exemplo, de adoecimentos, Por ejemplo, en los casos de enfermedades, ninguém fica questionando por quê. A gente sabe que foi a doença que matou. nadie se cuestiona por qué pasó esto, ¿no? Resultado de la muerte. Pero en el suicidio, sí. Porque não existe um responsável pela morte, a não ser a própria pessoa. Porque no existe otro responsable por la muerte que no sea la propia persona. Uma pessoa que estava em grande sofrimento existencial, Una persona que estaba en gran sufrimiento existencial, que poderia ou não ter relação com um transtorno mental, que podría o no tener algún trastorno mental, mas que esta verdade se vai com a pessoa que morreu. en realidad, esta es la cuestión. La verdad, lo que realmente pasó, la persona lleva en su muerte. No se puede saber exactamente por qué. E aí o suicídio, ele provoca na gente uma impotência. Entonces, el resultado del suicidio en nosotros es como una impotencia. A falta de controle, La falta de control, a falta de sentido desta morte, la falta de sentido, de significado de esta muerte. e o não saber. Y no saber por qué. E nós caímos num desconhecimento Entonces nosotros caemos en un lugar desconocido e que faz a gente ficar numa ruminação, né? Nesse pensamento mais repetitivo. y que nos hace quedar en un pensamiento que se repite una y otra vez, que se repite una y otra vez. Em buscas de respostas. En búsqueda de respuestas. Para lidar com essa falta de controle.
para lidiar com esta falta de controle. Ahora, ¿se puede prevenir? ¿Cómo en la familia de pronto se pueden dar cuenta de que hay real peligro? Porque a veces sucede de que dicen, no pasaba nada, todo estaba bien y de pronto se suicidó. Entonces, hemos tenido noticias, por ejemplo, acá en el Perú, de 11 niños de 11 años, adolescentes que se quejaban por el bullying, por ejemplo, personas adultas mayores, pero a veces la familia misma decía, no pasa nada, todo está bien y de pronto se suicidó. ¿Hay alguna manera de reconocer si hay algunos signos que nos puedan ayudar a prevenir? ¿Qué nos podría comentar? Em resumo, ele disse assim, né? Só para aclarar. Ele disse assim, tem como prevenir o suicídio? E por que ele fala assim? Porque em muitos casos a família fala, ele nunca deu nenhum signo, nenhuma mensagem de que ia cometer o suicídio. Ou não queria ver, não? Ou então, e também tem outro caso que a família também não quer ver. Às vezes a pessoa está dando sinais de que vai fazer, mas a família não, ele não vai ter coragem. Então, como a senhora vê essa situação, doutora Karina? A tua pergunta é excelente, Julio. Sua pergunta, Julio, é excelente. Porque esse mês, principalmente de Setembro Amarelo, porque este mês de setembro se chama Setembro Amarillo e tem porquê. Traz muito sofrimento, principalmente para os enlutados. Traz muito sofrimento, principalmente para os que estão vivendo duelo. Porque existe uma ideia de que a gente poderia, né, prevenir. Porque existe uma ideia que nós poderíamos prevenir, fazer a prevenção. E existe ainda uma outra ideia errada. E aún existe outra ideia que não está certa. Que 9 de 10 casos poderiam ser evitáveis. 9 de 10 casos se poderia evitar. E isso traz uma culpa enorme para as pessoas que falam, mas eu não percebi, porque ele não deu sinais. Então, isto traz para as pessoas da família uma culpa muito grande, porque eles dizem, sabe que eu não he percebido nada. Então, normalmente, quando eu ouvia esta frase, então, quando eu escutava esta frase, de que 90% dos casos de suicídio seriam evitáveis, de que 90% dos casos de suicídio se poderia evitar, eu falo, então eu pertenço aos 10%. E eu digo, então eu pertenço aos 10%. Porque nós precisamos considerar aquilo que nós chamamos de prevenção do suicídio. Então, nós temos que considerar o que é a prevenção do suicídio. Que não significa previsão. Que não significa prevenir. Nem evitar. Nem evitar. E tampouco evitar. O que nós temos como prevenção. O que nós temos hoje como prevenção é ofertar espaços como vocês estão trazendo. É oferecer à população como este espaço que acá estamos em uma live falando para vários países, não? Para várias pessoas acerca do tema que muitas vezes as pessoas não entendem por que se habla disso, mas é necessário. Para falar e divulgar os sinais de alerta. Para poder falar e divulgar os signos de alerta. Um dos primeiros, principais, inclusive. Um dos primeiros e principais signos
que uma tentativa prévia de suicídio, que existe um intento prévio de suicídio, juntamente com um transtorno mental, junto com um transtorno mental, potencializa potencia uma nova tentativa de suicídio, novo intento de suicídio. se não houver um trabalho de ressignificação. Se não há trabalho de ressignificar todo esto. Da maneira como a pessoa pode enfrentar os próprios problemas. É necessário ressignificar e fazer com que a pessoa pueda ter mais ferramentas para afrontar seus próprios problemas. Porque eu considero uma frase que é do Schneidman. Porque eu considero, e existe uma frase de Schneidman, que ele fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Ele disse que o suicídio é repite por favor, Karina. Ato definitivo para um problema temporário. É um acto definitivo para um problema temporal, para um problema de agora. Desta forma, o trabalho de prevenção, este trabalho de prevenção não é feito para evitar um suicídio. Para evitar um suicídio. Mas para ajudar as pessoas a lidar com esses problemas que são temporários. E sim para ajudar as pessoas que têm estes problemas temporais, estes problemas que estão ocorrendo aqui e agora. Então, se existir um porquê, é o sofrimento. Então, se poderia dizer um porquê, não? Se é que existe um porquê, seria sofrimento. A palavra é sofrimento. Só que o que te faz sofrer é diferente do que me faz sofrer. Pero hay que entender que lo que te hace sufrir no es lo mismo que me hace a mí sufrir. Então, a gente precisa aprender a se aproximar daquele que sofre. Então, nós temos que aprender uma forma de acercamento para estas pessoas que sofrem. E também, doutora Karina, seria importante... você tem outro livro que é muito lindo, eu vou falar o nome em português, depois eu falo em espanhol, que seria, né, uma possibilidade em espanhol. A vida não é do jeito que a gente quer. Então, o outro livro que seria um nome, não, traduzido agora seria La vida não é de la forma que eu quero. Então, este é um livro que a doutora Karina hizo e ela nos vai comentar algo acerca desse trabalho agora. Então, doutora Karina, a senhora pode falar um pouquinho desse livro que a frase para mim é maravilhosa, né? Como é que surgiu esse livro? Como é a história desse livro? É muito fácil conversar com a senhora porque a gente vai de livro em livro, né? É muito fácil falar com a doutora Karina porque tem muitos livros, então cada livro é um mundo, não? É uma história muito incrível. Então, nos poderia comentar, então, com esse título, não, traduzido agora, La vida não é de la forma que eu quero, não? Então, como seria essa história desse livro, doutora Karina? Voltando ao só o que eu trouxe em relação ao problema temporário, a gente precisa encontrar maneiras de lidar com ele. Então, falando um pouquinho mais, antes de falar do livro, acerca do problema temporal. Eu, em 2014, tive uma inflamação cerebral. Em 2014, eu tive uma inflamação no cérebro. Que eu entro às pressas no hospital aqui em São Paulo. Que eu fui a um hospital de urgências em São Paulo. Com um diagnóstico de esclerose múltipla. Com o diagnóstico de esclerose múltipla. É isso, não, Júlio? Esclerose múltipla. Múltipla. Sim. Que me tirou, durante um tempo, os meus movimentos. Que me sacou por um
tiempo mis movimientos e a ordem alfabética. y el orden del alfabeto. Sí. Ajá. Não sabia se A vinha antes de B, Yo no tenía la noción si la letra A venía antes o después de la letra B. O sea, yo no conocía más el alfabeto. estava no meu pós-doutorado, Imagina, y yo estaba en mi postdoctorado. não sabendo nem se janeiro vinha antes de fevereiro. Y imaginen, yo no sabía más después de esto, ¿no? Si enero venía antes o después de febrero. Então, eu estava enfrentando um problema grande. Entonces, yo en este momento afrontaba un problema que era muy grande. O que eu chamo de tsunami existencial. Lo que yo llamo de tsunami existencial. E como eu sempre acreditei Y como yo siempre creí que nós podemos ter várias respostas para os nossos so- problemas, que nosotros podemos tener varias respuestas para nuestros problemas, e imaginei que eu ia esquecer também a minha história, yo imaginé que yo podría olvidar también mi historia. porque eu já estava esquecendo a ordem alfabética. Porque imagina, yo ya no sabía más del alfabeto, el orden del alfabeto. No meu maior desespero, ainda internada, Entonces, en mi mayor desesperación, aun cuando yo estuve interna en el hospital, eu tive a ideia de escrever minha autobiografia. yo tuve la idea de escribir mi autobiografía. E essa frase veio, Ajá, a y vida esta, não é sí, do jeito que a gente quer. y esta frase surgió exactamente como yo dije, la vida no es de la forma que yo quiero. E eu gostaria de deixar a minha história para os meus filhos que tinham 7 anos e 9 anos nessa época. Entonces, mi deseo era dejar por escrito mi historia para mis hijos que tenían 7 y 9 años en este momento. E para quem é psicólogo sabe da importância que a gente atribui para as histórias. Ujú. Y para los que son psicólogos saben muy bien cómo es importante nuestras historias, ¿no? E aí eu escrevi imaginando que eu não ia me lembrar mais da minha história e que eu ia definhar, né, no meu cérebro. Entonces yo escribí porque yo pensé, yo no me voy a recordar más de mi propia historia y cada vez voy a estar peor, entonces mejor lo hago. E para o meu espanto e surpresa, Ujú. Y para mi sorpresa, não foi o diagnóstico de esclerose múltipla, entonces no fue ese diagnóstico de esclerosis múltiple, mas um adoecimento autoimune raríssimo, fue una enfermedad autoinmune que es muy raro. de 0,8 a cada 100 mil pessoas tem essa doença. De 0,8 a 100 mil pessoas, 100.000 personas tienen este problema. Ujú. e que se chama ADEM. La enfermedad se llama ADEM. Desmielinização aguda dos neurônios. Bueno, es algo con las neuronas, ¿no? Tendríamos... ¿Cómo? Desmielización de las neuronas, sí. Mira, Que eu sí, entonces se llama ADEM para las personas que no ADEM. conocen. ADEM, está bien. Ujú, ADEM. ujú. E que eu tive a dádiva de receber uma segunda chance, então. Entonces yo tuve el regalo de recibir una segunda oportunidad. Porque além de estar viva, Porque más allá de estar viva, relembrei de todos os meus conhecimentos que eu fiz na minha vida acadêmica e profissional. yo recordé de todas las enseñanzas que yo tuve en mi vida académica y profesional. Estou aqui para contar a história para vocês. Y yo estoy acá para contar esta historia para ustedes. Principalmente para ressaltar que Uhum. tudo passa, Principal- inclusive o nosso sofrimento. Principalmente para resaltar que todo pasa,
y también nuestro sufrimiento. Para trazer uma ideia de esperança, Para traer una idea de esperanza. desde que a gente se dê chances e oportunidade. Y nosotros debemos darnos una nueva oportunidad. Apesar da gente imaginar que esse sofrimento não vai acabar. Aunque nosotros podamos pensar que este sufrimiento no va a pasar. E por muitas vezes, quando a gente imagina que esse sofrimento não vai acabar, Y por muchas veces nosotros imaginamos, este sufrimiento no va a parar, no va. o suicídio aparece como possibilidade. Y entonces en este exacto momento el suicidio aparece como una posibilidad. Se eu tivesse me matado quando eu estava com a inflamação cerebral, Imagínense, obviamente, sí. Si yo tuviese hecho el suicidio, no optado por el suicidio cuando yo estaba enferma, obviamente eu não estaria aqui tendo o prazer de viver com vocês esse momento especial. yo obviamente no estaría acá podendo vivir este momento tan especial con todos ustedes. Sí, Julio, Sí. por favor. Sí, entonces, primero quiero ir agradeciendo también a todas las personas que se están conectando con nosotros. Tenemos personas de Brasil, tenemos personas de Argentina, Centroamérica, Perú, también el interior del país, de acá del Perú, y otros países más que se nos están sumando, Ecuador, y acá nos están siguiendo, saludando, sí, de más países. Ahí ahora vamos a comentar más. Hay una pregunta. En un caso de intento de suicidio y la familia se da cuenta de que esto está pasando, ¿cómo realizar una intervención en crisis ante un intento de suicidio? Nos pregunta Ricardo, y también acerca del pensamiento suicida, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede hacer? ¿Qué puede hacer la familia si se percata de esto? Em resumo, ele disse assim, então se eu tenho na família uma pessoa que está nessa crise e a gente vê que vai tentar o suicídio ou que está dando informação de que sim, é uma possibilidade, o que eu posso fazer? E também ele perguntou alguma coisa sobre o pensamento suicida, como é? Vou começar por essa última pergunta, que o pensamento suicida ele pode aparecer com qualquer um de nós, sim? Porque a morte pode ser vista como uma solução, né, deste problema que é temporário. E aí a gente precisa entender que existem 3 características principais. A ambivalência. Entonces, vamos allá. Entonces, la doctora dijo lo siguiente. Puede pasar con cualquiera, ¿no? Y cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que observar? Son 3 situaciones. La ambivalencia es la primera. Que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Que ella no quiere matarse, ¿no? Pero quiere matar aquello que le hace sufrir. A impulsividade. La impulsividad. E aquele ato sem a reflexão. Que es el acto sin reflexión. E o pensamento enrijecido. Y el pensamiento duro, ¿no? Que es fijo, es duro. Tudo ou nada. Que significa todo o nada. Vida ou morte. Vida ou muerte. Quando somamos o pensamento suicida a essas 3 características, quando nosotros sumamos el pensamiento suicida com estas 3 possibilidades, nós temos uma ideação, um planejamento suicida. Nosotros tenemos um planeamento suicida. Até se chegar ao ato suicida.
hasta que llegue al punto del acto suicida. O sea, las tres cosas juntas, ¿no? Podría ser una evidencia de que puede pasar algo. Sabendo de todo este processo, Entonces, si nosotros sabemos de este proceso, quando nós temos alguém na nossa família cuando nosotros tenemos alguien en nuestra familia que fala que quer se matar, que habla que quiere cometer el suicidio, nós precisamos entender que ele está tendo o pensamento. que tenemos que entender que esta persona está teniendo el pensamiento Que talvez esteja já planejando. y que quizás ya está planeando, ideando algo. E que nós precisamos verificar o que a pessoa quer matar com a morte dela. Entonces, la cuestión es, ¿qué es que esta persona quiere matar? ¿No? O sea, ¿qué sufrimiento que hay ahí? ¿Qué es que le hace sufrir que ella quiere matar? E eu pergunto, o que supostamente a sua morte resolveria? Entonces, ahí yo pregunto, ¿en qué se resolvería tu muerte? ¿No? O sea, ¿qué cosa se resolvería si tú te matas? ¿No? Assim ela está mostrando para a gente onde dói. Entonces ahí es muy importante, es justamente ahí ella nos está enseñando dónde duele, dónde está el sufrimiento. E aí eu falo, me ajuda a te ajudar. Entonces ahí yo digo, ayúdame para que yo te pueda ayudar. Vamos procurar ajuda com profissionais da saúde. Entonces vamos a hacer un plan, vamos buscar ayuda con un profesional de salud. Vamos buscar ampliar as suas possibilidades para resolver esse problema. Vamos ampliar tus posibilidades para resolver este problema específico. E eu te asseguro que você é muito importante para mim. E eu te garantizo, tu eres muy importante para mim. Então, eu não quero te deixar sozinho. Entonces, yo no quiero dejarte solo. Porque eu não quero te perder. Porque yo no quiero perderte. Então, me ajuda a te ajudar nesse momento. Entonces, ayúdame a ayudarte en este momento. A oferta deste acolhimento é imprescindível. Entonces, ofrecer este atendimiento, decir estas cosas, es imprescindible. Tiene que ser hecho. Porque aquele pensamento, e quando existe a fala, porque justamente este pensamento, y cuando la persona empieza a hablar, talvez não se torne ato. Quizás no se vuelva acto, o sea, quizás no se vuelva en un suicidio efectivamente. Sí, Julio, por favor. Sí. Justamente uno de los grandes problemas actuales tiene que ver con la desesperanza, los problemas, el desamparo. ¿Qué la doctora le diría a tanta gente que nos está escuchando, nos está viendo, que quizás no llega a tener este pensamiento, pero que está con esta desesperanza, una desesperación? ¿Cómo se puede lidiar con todo esto en el tiempo actual? Hay personas que perdieron trabajo, hasta familia, porque están con un luto. Aquí en el Perú, por ejemplo, no se pueden hacer el velatorio, ¿no? No se puede hacer un velatorio. Van directamente al entierro y a veces hasta el cajón está cerrado, no se puede, está todo sellado por la muerte de las personas que mueren por COVID. Y hay personas que están desesperadas frente a todo esto, porque creo que este es un mensaje también para valorar la vida. ¿Qué la doctora podría decir?
Em resumo, Júlio disse que aqui, como aí também, eu acredito, né, aí no Brasil, tem muita gente desesperada e sem esperança. Por quê? Por causa da situação da pandemia, né, de tudo que está acontecendo. Em muitos casos, a pessoa perdeu o trabalho, perdeu um familiar, ela está em luto, né, e ela, em muitos casos, não pode se despedir da pessoa que morreu, porque às vezes o caixão está selado e não tem o velório e já direto o enterro. Então, qual seria também uma mensagem para essas pessoas que estão passando por isso, né? Que não vão cometer o suicídio, mas estão imersas em um momento de desesperança e desespero? A primeira fala que eu tenho é: respeite-se na sua dor. A primeira coisa que eu poderia dizer é: tenha respeito, tu mesmo tenha respeito por tu próprio dolor. E a vida, ela talvez vá te mostrar algumas alternativas. Quizás, provavelmente a vida te vai ensinar algumas possibilidades. E uma delas é o fato de você estar vivo, apesar de todo o sofrimento. E uma de ellas é o hecho de que tu ahorita estás vivo, aún com todos estes problemas. Mesmo com a desesperança, Mesmo com a desesperação, quando tu estás sem esperança, mesmo com o desespero, aún com a desesperação, não tente entender o problema enquanto você está no olho do furacão. não intente entender o problema quando tu estás em la cúspide del huracán. Vai chegar um momento que tudo isso vai passar. Vai chegar um ponto, um momento que todo isto passará, Inclusive o seu sofrimento. incluindo tu próprio sofrimento. Inclusive o seu desespero. E também tu desesperação. Inclusive a sua desesperança. E aún também quando tenhas a falta de esperança. Mas você não pode se desamparar. Porque se você está vivo, apesar de tudo que aconteceu. A vezes sim, tu puedes sentir desesperação, pero tu estás vivo, aún com todo esto que passou. Desde que começou a pandemia, nós estamos lidando com lutos intermitentes. Contínuos. Com a pandemia, nós estamos lidiando com os duelos, não? Todos os dias, não? Continuamente. E nós perdemos muito. E nós tivemos uma perda muito grande. E a partir da perda, a gente se enlutou. E com esta perda, nós estamos em duelo, em luto. Mas estamos em luto porque é uma batalha que nós travamos com a possibilidade de darmos respostas diferentes. É uma batalha que nós estamos vivendo, pero nós temos que ter a certeza, a segurança de que há novas possibilidades para lidiar com isso. E por isso que eu sempre trago o mantra: se tem vida, tem jeito. Por isto que eu sempre trago um mantra: se há vida, se aún há vida, há uma possibilidade. Existe uma potência. Existe um potencial, uma potência. E não é porque você não enxerga agora. E não é porque tu não puedes ver agora que ela não exista. Que ela não exista. Deixa a vida te ajudar também. Deixa que a vida te ajude também. Porque muitas vezes o que a gente precisa. Porque muitas vezes o que nós necessitamos é aceitar que nós não conseguimos dar conta de tudo. Que nós não podemos com todo. E que a vida não é do jeito que a gente quer. E que justamente a vida não é da forma que eu quero.
mas somos aquilo que nós respondemos. Pero nosotros somos aquello que nosotros damos respuestas. Nós somos a possibilidade concreta de respostas, inclusive no nosso luto. Nosotros somos la posibilidad concreta de respuesta. Posibilidad concreta de respuesta, aunque estemos em luto, em duelo. Então, se a gente se tratar com generosidade, então, se eu me trato com generosidade, e compaixão, e compaixão, quem sabe, pode ser que a vida nos dá uma esperança. Que a vida nos regale uma esperança. Un punto más me gustaría tocar en el caso de los adolescentes. En el caso de los adolescentes, justamente hemos visto, por ejemplo, una serie que se llama 13 razones, ¿no? Inclusive querían evitar esta película, que los jóvenes la vean. Pero he visto muchos casos de adolescentes y también adultos afectados por el bullying, ¿no? Algunos se cortan, algunas personas están deprimidas y comienzan a cortarse, a autolesionarse. En estos casos, este tema del bullying, este tema de la historia, ¿no? Porque traen también una historia de dolor. En el caso de los adolescentes, ¿no? También, que es una población que puede estar muy expuesta a este tipo de salidas, si se le puede llamar, ¿cómo la doctora Karina podría explicarnos un poco más este punto, o desde tu mirada, cómo tú observas estos casos en los adolescentes? Em resumo, Júlio estava comentando que nos adolescentes é evidente a questão do bullying, e muitas vezes o bullying leva ao suicídio. Inclusive, tinha uma série de televisão que são as 13 razões para se matar, né? Que não queriam que exibissem essa série, porque parecia que teria um incentivo para os adolescentes e os jovens cometer o suicídio. Então, o que a doutora poderia dizer em relação especificamente aos adolescentes e essa questão que hoje em dia é tão normal, né, que não deveria ser normal de forma alguma, do bullying? O bullying mexe com a vergonha e com a dificuldade da sensação de pertencimento. O bullying toca a questão da vergonha e a questão do pertencimento. Todas as vezes que nós sentimos vergonha, todas as vezes que nós sentimos vergonha, é porque existe uma idealização. É porque existe uma idealização de uma maneira que nós gostaríamos de nos mostrar. De uma forma que nós gostaríamos ensinar-nos. E muitas vezes os adolescentes, os adolescentes, eles trazem idealizações da maneira como eles deveriam ser. Eles trazem uma idealização, uma imagem de como eles deveriam ser. E meu trabalho com os adolescentes, principalmente aqueles que sofrem bullying, e meu trabalho com os adolescentes, especificamente com estes que sofrem bullying, tem sido identificar a idealização dele. É identificar qual é a idealização, de que forma ele queria ser. E estimular o fortalecimento. E estimular o fortalecimento. De que ele não é aquilo que falam. De que ele não é aquilo que dizem que ele é. Mas é um trabalho de colocar... É um trabalho da gente fortalecer, inclusive, uma certa blindagem.
es un trabajo de fortalecimiento, de poner una blindaje en este adolescente. Que muitas vezes, quando ele sofre bullying, Que muchas veces cuando sufre bullying, não filtra, ele no puede, no tiene la capacidad de filtrar. as opiniões alheias. Las opiniones de los otros. E é como se eu falasse para você assim, Julio, você está com um roxo aqui, o que aconteceu? Es como decir, Julio, tú estás con un moretón, está morado tu rostro. E olha o que aconteceu com você aqui neste momento. Y mira lo que te ocurrió en este exacto momento. Você olhou para a câmera, Tú has mirado hacia la cámara, você tentou ver se eu tinha razão, tú intentaste ver si yo tenía la razón e se realmente você estava com roxo. y si realmente tenía este moretón. Isso eu faço muito com os adolescentes que sofrem bullying. Y esto es lo que yo hago muchas veces con los adolescentes que sufren bullying. Eu dou uma ilustração como chega muito fácil. Es una forma de enseñar cómo llega muy fácil E sem filtro. y sin filtro, sin filtrar E sem questionar y sin haber un cuestionamiento se efetivamente você está com uma mancha roxa. si realmente tú estás con este moretón, con esta mancha, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué increíble, muy increíble. Bueno, estamos ya llegando al final y estamos, vamos a estar como a 1 hora. 20. Ah, So. Adriana, ¿quieres preguntar algo más? Entonces, me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cuál es la frase, ¿no?, que tú querías regalar en este momento, ¿no? La que nazca de tu corazón, sea un mantra, sea una enseñanza, para que nosotros podamos cerrar esta live, ¿no? Y dejar algo para las personas. Eu queria que você pudesse falar uma frase que você gosta, além dessas que você falou, um mantra, algo que você queria fechar essa live. Posso falar 2? Puede hablar hasta 3. Mentira, puedes hablar lo que tú quieras. Acá tienes la total libertad. Tem uma frase que eu criei que é assim, o acolhimento é o que sedimenta. Sí, puedes decir toda la frase y ahí ya, por favor. O acolhimento é o que sedimenta o solo fragmentado pela dor. El acogimiento es lo que fortalece el suelo que está marcado por, ¿cuál es la última? Por el dolor. Entonces, una vez más, sí, puedes decir, el acogimiento es lo que fortalece, es lo que fortalece el suelo fragmentado pela dor. Que está fragmentado, que está maltratado por el dolor. Uma outra frase, a vida é a arte que leva o tempo. Y la otra es, la vida es el arte que lleva un tiempo. Un tiempo para hacer las cosas, ¿no? Sí. Toma su tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Karina, por esta oportunidad que nos da. Estamos muy honrados en que usted pueda acompañarnos el día de hoy y que muchas personas puedan beneficiarse con este mensaje que queda ya en nuestra página de Facebook para que lo puedan ver, compartir con todos, ¿no? Porque yo creo que esto es parte de la vida. No podemos cerrar los ojos ante una realidad que pasa y que pasa mucho. Tenemos que abrir los ojos. Una de las cosas peores que podemos hacer es cerrar los ojos ante esto que ocurre y lo que ocurre también en la familia. Así que, amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias
a la doctora Karina Okajima Fukumitsu, que está en São Paulo, Brasil. Así que grandes saludos a todos los amigos, hermanos de Brasil. Bueno, yo tengo mucha conexión ahora con Brasil. Mi esposa es brasileña, ¿no? Así que muchas gracias, Brasil. Muchas gracias. Y voy a hablar primero en español y después en portugués, ¿no? Para que las personas de acá sepan. Doctora Karina es una persona muy importante en América do Sur. También publicó libros en inglés también. Es una persona que ha participado de inúmeros programas, de inúmeras entrevistas y pudo regalar un poquito de su tiempo. Entonces yo estoy inmensamente agradecida, estoy muy orgullosa de estar hablando con alguien tan importante desde mi país, que es mi tesoro, ¿no? Entonces yo quería compartir un poquito de ese tesoro que yo tengo con ustedes. Doutora Karina, eu estou extremamente honrada, estou toda arrepiada, estou muito feliz, eu estou muito honrada. É verdade, porque o Brasil, para mim, é um tesouro. O Peru também, então eu tenho 2 tesouros, né? Mas é tão bonito poder compartilhar com eles esse tesouro que eu tenho no Brasil. Então, essas pessoas que são importantes, que fazem a diferença, eu me sinto muito orgulhosa de apresentar para o Peru e para o mundo. Então, eu deixo aqui meu eterno agradecimento para você, e eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, bastante requisitada e pôde dar esse espaço para a gente. Então, o que eu posso te dizer? Muito obrigado, desde o coração. Eu estou extremamente tocada pelo seu carinho e pela oportunidade de poder mostrar isso para o Peru e para o mundo. Isso. Adriana, que privilégio estar com você, com o Júlio. Que privilégio, né? Preencher meu tempo, e foi um tempo de qualidade. Só agradeço vocês imensamente. Muitas gracias. E hasta muito pronto. Até logo, né? E muito obrigada. E um beijo para todo mundo aí do Brasil. Eu estou com muita saudade e eu estou muito feliz de estar em contato com vocês. Vocês não sabem o quanto é importante um estrangeiro ter uma conexão com o seu país de origem. É um orgulho e é um prazer. Buenas noches com todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Chao, buenas noches. Hasta pronto, até breve. Tchau. Tchau.